Olá, você já ouviu falar em conflito de gerações dentro das empresas? Com certeza já, né? Isso, na verdade, não ocorre só dentro das empresas, não. O conflito de gerações também ocorre principalmente na família e em outros segmentos também. Mas na família é comum acontecer, né? Quem já não viu aí uma dificuldade de comunicação de avós com netos, por exemplo, né? Porém, dentro da empresa, isso acontece todos os dias. Esse é o assunto que nós vamos tratar nesse vídeo, tá certo? Então, vamos nessa? Vem comigo. Bom, em primeiro lugar, nós vamos falar sobre uma linha do tempo. Nós vamos olhar essas gerações numa linha do tempo, né? Evidentemente, em gerações que estão, de alguma forma, né, com maior ou menor intensidade, estão contribuindo com o seu trabalho dentro das empresas. Vamos começar com uma geração bem antiga, né? Uma geração chamada geração silenciosa. Essa geração são indivíduos que nasceram entre 1925, por aí, até 1945. Essa geração chamava-se geração silenciosa, vou explicar por quê. Em seguida, temos uma outra geração que também está no mercado de trabalho, que é a geração que tem indivíduos que nasceram entre 1946 e 1964. A geração seguinte, onde tem uma quantidade grande de participação nas empresas hoje, são pessoas de uma geração chamada geração X, que é uma geração que nasceu entre 65 e 78. Uma quantidade também muito grande é da geração Y, que é a geração que nasceu entre 1979 e 2000. E também existem, já entrando no mercado de trabalho, indivíduos de uma geração chamada Z, que é uma geração que nasceu entre 2001 e 2009. Podemos até depois falar da geração Alfa. Essa geração é de crianças ainda que nasceram a partir de 2010, mas que não estão dentro de empresas por enquanto, né? Então nós vamos nos limitar a estas gerações das quais eu acabei de citar. Então vamos, uma a uma, colocar suas características para depois nós falarmos um pouco sobre como gerenciar isso. Bom, iniciando por essa geração chamada silenciosa. Essa geração é conhecida na América do Norte como The Silent Generation, é a geração do silêncio. Essa geração, como eu disse, são indivíduos que nasceram entre 1925 e 1945. Hoje, na média, estão aí entre 80 anos, 80 e poucos anos, né? Evidentemente, todos, ou a grande maioria, aposentados, e também muitos já não estão conosco, não é? Em função da idade. Porém, alguns, poucos, raramente nós vemos, mas existem alguns que ainda estão trabalhando. Eu conheço pessoas na faixa de 80 anos que continuam trabalhando, não é? Mesmo aposentados. Essas pessoas têm uma característica muito especial. São pessoas que viveram mudanças culturais muito enfáticas, não é? E passaram, por exemplo, os americanos passaram pela Grande Depressão de 29 e 1930, né? E principalmente essa geração, enquanto na sua fase de adolescência e na sua fase adulta, foi a geração que enfrentou os horrores da Segunda Grande Guerra. Isso influenciou muito na personalidade dessas pessoas. Alguns deles, é raro nós encontrarmos, mas existem pessoas nessa idade que estão ainda trabalhando. Bem, a outra geração, que vem logo em seguida, é conhecida, tem até um nome muito peculiar, conhecida como Baby Boomers. Os Baby Boomers são indivíduos que nasceram entre 1946 e 1964. Por que eles têm esse nome, né? Porque logo depois da Grande Guerra, a partir de 1945, houve um aumento expressivo de natalidade entre principalmente Europa e América, né? Os países que enfrentaram a guerra, né? Na Ásia também. Então, esse aumento de natalidade é que deu esse nome chamado explosão de bebês, né? Ou Baby Boomers, que estão hoje na faixa aproximada de 60 a 70 anos, 70 e poucos anos, tá certo? Aliás, eu me incluo dentro desta classificação de geração.
Essa geração, ela ainda trabalha, né? Pessoas com 60, 70 anos, que são chamados de idosos, eles trabalham por quê? Porque eles têm algumas influências culturais, influências de saúde, né? Influências econômicas, né? Que essas pessoas, elas estão num processo de longevidade, né? Elas pertencem a uma classe muito longeva, né? Que é uma classe de pessoas que ainda quer ser muito útil e tem saúde, não é? Então, existem muitos funcionários hoje com esta faixa etária e é uma chamada geração pós-guerra, né? Foi a geração que viu o homem pisar na lua, foi a geração que teve os seus índices de comunicação todo baseados nas transmissões de televisão, né? Comunicação pela TV. São pessoas de estilo muito conservador, metódicos, agora são muito leais nas empresas, né? E não são muito favoráveis a mudanças, não é? E também tem barreiras na adaptação e aceite da tecnologia, né? Ou das novas tecnologias. Mas são pessoas muito compromissadas com a empresa. Esse é o perfil médio dos chamados baby boomers, que estão na empresa, não em grande quantidade, mas ainda permanecem trabalhando. Bem, a outra geração, que é uma geração que tem muita gente trabalhando, é a geração chamada X, muito conhecida também como pré-digital. Essa geração são indivíduos nascidos entre 1965 e 1978, aproximadamente. Gira hoje em torno aí de 45 anos a 48 anos. Esta geração, que é a pré-digital, ela viu surgir o celular, ela viu surgir o e-mail, não é? Ela dá valores, né? Ela tem valores muito forte com relação à estabilidade no emprego. Elas são pessoas menos rígidas com a hierarquia, né, da estrutura organizacional, não é? E elas se adaptaram muito bem às tecnologias, até porque viram aquilo tudo começar. A outra geração, e aí tem uma quantidade, e realmente a maior quantidade de representação de pessoas nas empresas, está na geração Y, conhecida como a geração Millennials. Esta geração, que nasceu entre 1979 e 2000, está hoje girando em torno de 30 anos de idade, em média, é chamada e conhecida como geração internet. É a geração que navegou e navega no YouTube, é a geração do Facebook, a geração das mídias digitais, não é? É uma geração que tem uma característica muito própria. Ela trabalha naquilo que gosta, não é? Ela tem resistências para trabalhar naquilo que não é muito do seu perfil. E é uma geração que tem outra característica que deve ser levada em conta. É uma geração muito empreendedora, não é? De conceitos de empreendedorismo. E tem um detalhe, utiliza esses conceitos dentro da empresa, que é o conceito do intraempreendedorismo. Então, quem gerenciar pessoas desta geração dos millennials, ou geração Y, tem que levar isso em consideração. E é uma geração de indivíduos que buscam muito o crescimento profissional da sua própria carreira. Bem, e aí temos a última geração da nossa análise, que estão ainda dentro das empresas, a geração Z. Essa geração são de pessoas que nasceram entre 2001 e 2009. Essa geração é conhecida por geração pós-millennials. Essa geração hoje, na média, tem entre 14 e 17 anos de idade. São estagiários, né, que estão começando a sua vida profissional nas empresas. O jovem aprendiz, por exemplo, ele começa a trabalhar a partir de 14 anos de idade. Então, nós temos esses jovens de geração Z e já iniciando sua carreira, não é? E se misturam com outras gerações dentro das empresas, tá certo? Eles são chamados de conectados ou chamados de nativos digitais. Esta geração já não vive sem smartphones. E tem um detalhe importante, eles são oriundos de escolas, esta geração em específico, são oriundos de escolas que já estão adotando métodos de ensino de metodologias ativas, fazendo com que esses jovens já comecem a desenvolver a sua responsabilidade do chamado aprender a aprender. E isso tem interferência depois na própria empresa, no próprio sistema de gestão. São jovens que não vivem sem redes sociais, não é? E não são muito ligados à hierarquia, tá certo? Bom, e tem a última geração, que essa não está na nossa análise
porque não está nas empresas, chamada alfa, que é a geração de pessoas que nasceram, indivíduos que nasceram a partir de 2010, que são crianças ainda, faixa aí de 5 anos de idade, nessa média, que são chamados de ultra conectados. Bom, esses não dá muito para prever o que vai acontecer, mas estarão nas empresas daqui uns 10 anos aproximadamente. Fazendo agora uma análise dessas gerações que estão nas empresas, né? Nós estamos falando de 5 gerações, não é? A geração dos silents, né? dos silenciosos, a geração dos baby boomers, a geração X, a Y e a Z. Logicamente, nos concentrando na X e Y, que tem a maior quantidade e a maior representatividade dessas gerações dentro das empresas. O importante é a gente saber o seguinte: cada um desses indivíduos, ele viveu um momento único na história, não é? E eles dividem o mesmo espaço dentro da organização, mas eles têm características de personalidade, características de experiência, de histórias completamente diferentes. O que isso acarreta? Isso acarreta na influência em termos de relacionamento dentro da empresa. E isso modifica, muitas vezes, o próprio ambiente de trabalho. Eu queria deixar, inclusive, uma reflexão sobre isso. Uma frase que diz assim: nunca antes na história da humanidade uma geração sucessora teve acesso a mais informação do que a sua antecessora. Traduzindo isso, basicamente essa reflexão diz o quê? Nunca tivemos na história da humanidade uma geração que inicia a sua caminhada já com um acesso muito maior de informação do que a geração anterior. Isso nunca aconteceu, né? Sempre a história mostrava a geração anterior com muito mais experiência, muito mais informação, e ia passando isso para a gestão sucessora. E aí a gestão sucessora ia aumentando a quantidade de informações, conhecimentos, etc., e depois passava para a seguinte. Hoje não. Hoje a geração nova, essa geração Z, pega uma criança de 10 anos hoje, não é? Uma criança que já tem familiaridade com redes sociais, com o celular, com o tablet. Esta criança hoje, ela tem mais acesso à informação, canais de informações, do que tinha um presidente da República no século XIX. Não é? Uma coisa realmente muito chocante, né? Até uma grande reflexão para se fazer. Bem, o que nós podemos concluir com isso? As empresas, elas precisam gerenciar este conflito. Como assim? Lógico, elas precisam gerenciar esse conflito, mixar esses talentos, né? E eu destacaria o seguinte: quando eu digo as empresas precisam, eu estou destacando uma função e um departamento, uma área da empresa. Qual é a área da empresa que precisa administrar isso? A área de recursos humanos. Esta área precisa estar atenta a este possível conflito, não é, entre as gerações. E qual é o cargo que tem maior responsabilidade disso? Os cargos de liderança. Então, eu estou falando de supervisores, gerentes, executivos, diretores, coordenadores e etc., né? Líderes de equipe, de um modo geral. Eles precisam estar conscientes disso, não é? Existem aí 2 aspectos que têm que ser levados em conta. Os aspectos positivos e os negativos dessas gerações juntas, não é? Como positivo, o que eu posso destacar? Nós podemos tirar proveito disso para o processo de inovação, juntando experiência de uns, experiência que eu digo vivencial, e juntando com a genialidade da tecnologia de outros, né? Outra coisa importante é o caso das decisões, né? A segurança nas decisões, ou seja, executivos tomarem decisões baseado em opiniões de todas as gerações, né, da forma de enxergar aquele tipo de problema ou de dar subsídios para aquela decisão. Isso são pontos muito positivos, porém existem pontos negativos que têm que ser tratados. Um deles que eu vejo que é o mais importante é o estresse, né? O estresse desse relacionamento, dessa insatisfação que vai sendo criada, né? Inclusive com redução no processo de comunicação. Eu diria até que acontece em guetos, né? Você percebe em empresas, né, grandes que têm representação dessas 5 gerações, os grupos de baby boomers almoçam juntos, os grupos X se encontram juntos, o Y, ou seja, essa distinção é muito prejudicial dentro da empresa e isso pode afetar o comprometimento das pessoas em relação à organização. Bem, enfim,
completando esse assunto, né? O grande desafio que eu vejo é a tentativa de nós conseguirmos um equilíbrio dessas gerações. Agora, nós temos que encontrar um caminho, não é? que mostre o melhor aproveitamento possível desses conhecimentos, né? Tanto de experiência analógica quanto de experiência digital. Não é? Quando eu falo de analógica, eu estou falando de experiência baseada em vivência, prática, né? Somada às experiências digitais, tecnológicas. Então, o gestor que conseguir fazer uma simbiose desses dois conhecimentos, com certeza ele vai tirar os melhores resultados da sua equipe, não é? E isso vai melhorar o desempenho da organização, que é o que importa no fim. Nós estamos falando desse assunto todo em função de um objetivo único, que é o objetivo de melhoria do desempenho da empresa, aproveitando todas as experiências que estão através destas gerações. Então, eu queria deixar aqui um recado aos líderes das empresas e às áreas de recursos humanos, principalmente recurso humano estratégico, que fiquem muito atentos. Faça um levantamento na empresa. Quantas gerações temos na nossa empresa? Quanto é essa representatividade em cada geração? Lógico, se você for um gestor e que a sua equipe toda pertença a uma geração só, muito melhor, porque você só tem uma estratégia de liderança desses indivíduos. Agora, se você na sua equipe tiver várias gerações, é bom traçar um plano de ação e rápido. É isso aí. Um abraço, até o próximo vídeo.